os irmãos que trabalham na sonoplastia. Hoje eu quero agradecer todo mundo, irmãos que trabalham aqui na transmissão da câmera. Quero agradecer os diáconos, impecáveis todas as vezes. Que Deus abençoe vocês de uma forma poderosa, amém? Muito bem, eu quero compartilhar com você uma palavra hoje, uma palavra extremamente simples, conhecida de todos vocês, mas que traz uma mensagem que muitas pessoas deixam passar batido, e é uma palavra que muitas pessoas nesse exato momento estão passando por ela e não entenderam que há um propósito em todas as coisas. Nós acabamos de cantar agora um louvor que diz assim: todas as coisas cooperam, não é assim? Todas as coisas cooperam para o bem, não foi assim? Daqueles que me amam, não é verdade? Então, eu quero falar com você a esse respeito hoje. Se eu tenho um tema para essa mensagem, é: tudo coopera para o seu bem. Vamos ver isso junto? Todas as coisas cooperam para o meu bem. Mais uma vez, para ficar bem firme: todas as coisas cooperam para o meu bem. Fala com a pessoa que está do seu lado: todas as coisas cooperam para o seu bem. Amém? Para não fazer acepção de pessoa, agora vira para o outro lado, fala para o outro lado, assim: todas as coisas cooperam para o seu. Amém, querido? Glória a Deus. Então gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37. Eu vou fazer uma leitura um pouco mais extensa hoje, não é meu costume, mas hoje nós vamos fazer uma leitura mais longa. Gênesis 37, versículo 12, do 12 ao 36. Glória a Deus. Quem crente calado está com defeito. O crente tem que estar fazendo barulho, amém, irmão? Glória a Deus, aleluia, aleluia, amém. João, como é que você daria um glória a Deus aqueles assim para valer? Deixa eu ver como é que é. Não, esse Arthur dá. Arthur, mostra aí como é que é. Oh, Jesus. Deixa eu pedir uma mulher aqui, quer ver? Vamos ver, você dá um glória a Deus, deixa eu ver, para valer. Ganhou de vocês dois, olha, ganhou dos dois, meu Deus do céu. Achou, irmão? Gênesis capítulo 37, versículo 12, nós vamos ler até o 36, posso ler? Amém ou não amém? A palavra do Senhor diz assim: e como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José. Israel é o pai de José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem os teus irmãos e o rebanho, e traz-me notícias. Assim o enviou ao vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Diz-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Os irmãos de José viram José chegando, a mando do pai, e disseram assim: vamos matá-lo. Versículo 19. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador, vinde pois agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa cisterna, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Versículo 21. Mas Rubens, ouvindo isso, livrou das mãos daqueles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rubens: não derrameis sangue, lançai nessa cisterna. E essa cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isso disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-lhe da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia,
e tomando, lançaram na cisterna vazia sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram umas caravanas de ismaelitas vindo de Gileade. Seus camelos traziam aromas, bálsamos e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder o sangue? Vinde, vendamo-nos aos ismaelitas, não ponham sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram, e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna, e venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Eles levaram José ao Egito. Tendo Rubens voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes, e voltando a seus irmãos, disse: não está lá o menino, e eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e o molharam de sangue, e enviaram a túnica a talar de mangas compridas, fizeram-na chegar a seu pai, e lhe disseram: achamos isso, vê se é ou não a túnica do teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e cingiu de pano de saco, e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse chorando: descerei a meu filho até a sepultura. E de fato o chorou seu pai. Entremente, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, um oficial de Faraó, comandante da guarda. Vamos ler agora Gênesis 39, de 1 ao 20. Falei com os irmãos que a leitura ia ser um pouco mais longa. Gênesis 39, de 1 ao 20. Amém ou não amém? A Bíblia diz assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que tinha levado ele para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava nas suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor a José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu, pois, destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse para a mulher do seu senhor: tende-me por mordomo do meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vetou, senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos,
para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos que da casa se achavam presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens da sua casa e lhe disse: vede, trouxe-me meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até a mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as suas vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que o seu senhor tornou a casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: o servo hebreu que nos trouxestes veio ter comigo para me insultar. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido essas palavras da sua mulher, como lhe tinha dito, dessa maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira, e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar aonde os presos do rei haviam encarcerados, e ali ficou na prisão. Amém, irmãos? Essa é a palavra do Senhor, que Ele fale poderosamente aos nossos corações. Amém? Então, o texto que nós acabamos de ler mostra uma das mais terríveis e dolorosas obras do inimigo na vida de um ser humano. É quando uma pessoa se sentam para planejar o mal a nosso respeito. E foi exatamente o que os irmãos de José fizeram. Por inveja, eles intentaram um grande mal contra ele. Mas a palavra de Deus mostra de forma maravilhosa como Deus pode transformar todo o mal lançado contra nós em um grande benefício, em uma grande vitória. Você pode dizer amém? Então, o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é que, da mesma forma que Deus operou na vida de José, o abençoando e o livrando e colocando ele em lugares de honra, Ele também pode fazer a mesma coisa na sua vida. Da mesma forma que Deus já agiu na vida de José, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente, Ele pode agir na sua vida também. Amém, querido? Então, essa é uma promessa que nos dá segurança. Por anos, José, quando foi vendido como escravos para o Egito, ele tinha em torno de 17 anos, e a Bíblia diz que ele ficou nesse período como escravo, e depois como preso, por 13 anos, quando Deus finalmente interviu na vida dele, e colocou ele como o homem mais importante do Egito. Então eu quero dizer uma coisa para você: não importa onde você está, nem a situação que você está passando, Deus é poderoso para mudar a sua situação. Amém ou não amém? Então, por anos José passou por maus pedaços, por traições, por decepções, etc. Desde adolescente, os seus irmãos ficaram com ciúmes, a ponto de planejarem a sua morte. E quando tiveram oportunidade, jogaram ele no buraco. Tudo porque Deus lhe dava sonhos. Deus dava sonhos de liderança para ele. Seus irmãos planejaram deixar naquele poço para morrer, mas por providência divina, apareceu uma caravana, e eles decidiram vendê-lo como escravo, para aquele povo que passava naquele lugar. Irmão, enquanto eu vou conversando com você, enquanto eu vou compartilhando com você, você precisa entender que todas essas coisas estavam acontecendo com um menino de 17 anos. Não era como um homem adulto, uma mulher adulta como eu e você, que temos maturidade para enfrentar determinadas situações. Era uma criança, era um jovem.
E era das mais piores situações que pode acontecer, a própria família trair, levar ele para ser morto, levar ele para ser vendido, para um outro país, uma outra fé, uma outra crença, uma outra língua, um outro povo, distante, sem celular, sem e-mail, sem Facebook, nada, ninguém sabia onde ele estava, e o que ele estava fazendo naquele lugar. Que esperança esse jovem tinha? Que esperança esse jovem tinha? José era um sonhador. Ele sonhou que o sol e a lua e as estrelas se inclinavam diante dele. Ele sonhou que os feixes de lenha dos seus irmãos se inclinavam para ele. Isso era um prenúncio que ele seria um líder soberano, até sobre a sua própria família. E os seus irmãos não se agradaram disso. Mas José, interessante, nunca sonhou que ele seria traído. Preste atenção, às vezes a gente está fazendo faculdade, sonha com a carreira, sonha com a profissão, sonha com um bom casamento, com uma casa, sonha com grandes coisas, mas não sonha que no meio do caminho nós vamos ter atropelos, não sonha que no meio do caminho nós vamos ter dificuldade. José não sonhou nunca que ele ia ser vendido como escravo. José não sonhou nunca que os irmãos ele iam tentar matar. Os sonhos dele eram diferentes. Mas eu quero dizer uma coisa para você: todas as coisas cooperam para o seu bem. Não importa o que esteja acontecendo na sua vida, Deus vai redundar tudo isso em glória dele e abençoar você. Amém ou amém? Você precisa crer nisso. O que Deus quer falar com você é isso hoje. Ele quer te dar esse princípio, no nome de Jesus Cristo. Amém? Ele não sonhou que eles iam tentar tirar a sua vida, que ele seria vendido pelos seus próprios irmãos. Ele nunca sonhou que se tornaria escravo, que trabalharia forçado num país estranho. Ele sentia a dor da traição. Irmão, eu quero dizer uma coisa para você: que dor terrível é a dor da traição. Que dor terrível, em especial da família, que esse homem sentiu. A angústia, a solidão de estar longe daqueles que o amavam, sem direção, sem rumo, sem esperança, sem perspectiva de voltar a ser livre. Tudo isso aconteceu bem no início da juventude dele. Era como se Deus lhe desse um sonho de grandeza, mas agora parece que Deus tinha esquecido totalmente dele e até o abandonado. Essas coisas passam pelo nosso coração. Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou. Algumas pessoas chegam a pensar: Deus está me castigando. Chegam até a abrir a sua boca e declarar isso. Aqueles eram dias difíceis, muito difíceis para esse jovem. Amém, irmãos? Mas a história de José não parou por aí. A certa altura da situação, a esposa do homem para quem ele trabalhava como escravo se engraçou com ele e tentou por várias vezes seduzi-lo, e exatamente porque ele recusou a se relacionar com ela, essa mulher o acusou falsamente de tentar abusar dela. Preste atenção: por amar a Deus, por respeitar o seu patrão, os princípios que ele aprendeu, exatamente por ter agido corretamente, esse homem foi parar na cadeia. Escravo numa outra terra já é difícil, mas agora escravo na cadeia. Irmãos, as nossas cadeias já não são bons lugares de se viver. Agora pensa a cadeia daquelas épocas. Pensa alguém lançado, fala: Senhor, por eu ter sido correto, honesto, trabalhador, dedicado, honrar ao Senhor e honrar o meu patrão, agora eu sou jogado na cadeia. Todos aqueles benefícios que eu conquistei por ser um bom profissional, trabalhar bem, perdi tudo. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando na sua vida. No final, tudo vai ser do jeito de Deus. Os planos dele não podem ser frustrados. Amém ou não amém?
Então, o que passa no coração desse jovem nesse momento? Quais são os seus sentimentos? Quais são as suas emoções? Certamente José tinha todos os motivos para viver totalmente frustrado. Irmão, preste atenção. Às vezes eu converso com tantas pessoas, e algumas pessoas falam comigo assim: eu estou frustrado, eu estou decepcionado no meu trabalho, na minha empresa, com meu dinheiro, meu carro. Mas irmão, pensa a situação desse homem. Por que você acha que esse texto está na Bíblia? É para eu e você prestarmos atenção numa situação terrível, muito pior do que a nossa. Então aqui, o que é mais impressionante é que você não lê em lugar nenhum da Bíblia. Na Bíblia não faz menção de que ele desistiu, de que ele murmurou, do que ele blasfemou contra Deus e que ele perdeu a sua fé e disse: estou desanimado. Você tem dito por aí que você está desanimado? Que a sua fé está abalada? Que você está cansado? Que não sei. Vai ter com José. Vai conversar com ele. Porque em lugar nenhum na Bíblia, eu quero dizer para você uma coisa: na Bíblia Deus não esconde nada. Deus põe na primeira página. Qualquer coisa que qualquer homem de Deus fez de errado, Deus coloca na primeira página. Manchete. Errou, aprontou, fez errado. Não interessa o líder que foi. Todos os líderes, de Moisés a Davi, errou, até Pedro, está lá, estampado. Mas de José você não acha nada. De José você não acha nada. O que eu e você precisamos aprender com isso? Parar de murmurar, parar de reclamar, falar que está desanimado, se levantar e no nome de Jesus Cristo orar e falar assim: eu vou vencer, Deus é por mim. Não é verdade? Sim ou não, irmãos? Deus está te chamando hoje a um compromisso de você continuar avançando, em sacudir a poeira, levantar do chão, colocar os olhos para frente, porque tudo vai redundar em glória para Deus na sua vida. Tudo, não importa o que você esteja passando agora, confia no Senhor, confia no Senhor, amém? Certamente José entendeu um princípio espiritual tremendo, e nós também precisamos aprender esse mesmo princípio. Tudo que nos acontece está servindo aos planos e propósitos de Deus. Tudo. Deus ainda está no trono. Deus ainda está no trono. Ele não desceu do trono. Ele ainda está no comando e no controle. O que você precisa é confiar que Ele vai colocar as mãos e vai mudar essa situação. Amém ou não amém, irmãos? Tudo vai contribuir para os propósitos de Deus, e certamente será para o nosso bem. Certamente será para o nosso bem. Amém? Então preste atenção. Preste atenção no que eu vou falar, irmão. Não são apenas as coisas boas e agradáveis que trabalham a nosso favor, mas até as coisas ruins, desagradáveis e injustas, Deus usa todas elas para cumprir o propósito que Ele tem na sua vida. Tudo Deus usa para mudar a sua história. Tudo Deus. Amém? Porque a gente fica só assim, esperando só as coisas boas. Mas está aqui a história de José, exatamente para nós vermos que algumas coisas acontecem dentro do propósito de Deus. Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1, diz que há um tempo para todo propósito debaixo de Deus. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, há o que, irmão? Um tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, 13 anos depois de todas essas decepções, de todas essas frustrações, deslealdade, traição, Deus cumpriu o que prometeu a José. Quando ele mais parecia desolado, sem esperança, abandonado na cadeia, Deus mudou a sorte dele. Amém, irmãos? Então José, de uma forma sobrenatural,
de uma forma inusitada, impressionante, se tornou o primeiro ministro de toda a terra do Egito. Irmão, preste atenção, de escravo, vendido, traído, humilhado, num cárcere sujo e escuro, Deus colocou ele como o homem mais poderoso e respeitado de toda a terra do Egito. Deus não tem dificuldade de tirar você do lugar que você está e colocar você junto com os grandes, com os príncipes. Deus não tem dificuldade para fazer isso, só que há um tempo para todas as coisas. O que você precisa durante esse tempo, você permanecer firme, confiando em fé, clamando, buscando, orando, confiando. Amém ou não amém, irmãos? Confia no Senhor, confia no Senhor. Amém, irmão? Deus tem propósitos para você. Sabe o que me impressiona? Que Deus tem uma palavra sempre na Bíblia para nós. Romanos 8, 28 diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele já deixou em alto e bom tom, letras garrafais, ele diz assim: todas, não é algumas, não é só as boas, não é só as bonitas, não é só as agradáveis, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que andam segundo o seu propósito. Irmãos, Deus está falando para você em alto e bom tom, em alto e bom tom. A palavra dele para você é: eu estou nesse negócio, eu estou nesse negócio, é eu que vou virar o seu jogo, permanece, que tudo vai mudar. Amém ou não amém, irmão? Observe como cada detalhe de tudo que José passou foi necessário para que ele chegasse ao trono. Então chegar ao trono às vezes não é simples, tem um duro caminho, às vezes demora, mas no trajeto tudo e todos serão instrumentos para o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Tudo e todos. Certa vez eu morava num apartamento. Eu morava nesse apartamento e era um bom apartamento. 3 quartos, dependência completa de empregada, 2 vagas na garagem, subia só um andar para chegar até minha casa, pertinho da Amazonas, pertinho da Via Expressa, tudo de bom. Os vizinhos, mas aí uma vizinha cismou de fazer uma coisa por conta dela lá no prédio. E eu falei: olha, mas aqui é condomínio, aqui não é assim que você faz o que você está à vontade. Nós precisamos juntar a comunidade e ver se você vai fazer. E essa senhora não gostou do que eu falei. E eu tinha 2 carros naquela época. Eu tinha um Monza e eu tinha um Chevette. Ela chegou no Monza e deu 3 riscos enormes no Monza. Chegou no Chevette e deu mais de 100 picadas, parece com chá de fenda, alguma coisa assim. E eu ia fazer o quê? 2 coisas: ou me acertar com o marido dela, ou chamar a polícia. Mas eu chamei o marido dela, mas eu defini com minha esposa. Falei: olha, acabou, não quero morar mais em apartamento. Acabou. Se eu já queria uma casa, fui criado minha vida inteira em casa, você foi criado a vida inteira em casa, pois agora eu quero uma casa. E a hora que eu falei com o meu vizinho, falou: vou vender meu apartamento. A mãe do meu vizinho estava lá. A mãe do meu vizinho tinha acabado de receber uma fortuna de uma casa enorme que ela vendeu na Avenida do Contorno. Ela pulou em cima de mim e falou assim: eu compro o seu apartamento, vou morar aqui do lado da minha filha, é meu. Isso era no domingo. Ele falou: amanhã nós vamos na caixa, eu pago, eu te dou dinheiro. Sabe o que aconteceu? Na segunda-feira eu fui, ela me pagou, quitou o apartamento, é dela. Ela chegou e falou para mim: 15 dias para você sair da casa, do apartamento. Aí que eu me dei conta que eu nem sabia para onde que eu ia mudar. Falei: 15 dias, 2 crianças, né? 2 crianças, mulher, cachorro, papagaio, periquito. Para onde que eu vou, né?
E um amigo meu falou assim: lá para os bandas do Camargo, eles estão vendendo lote lá. Aí eu vim, sem mais, sem menos, andando de carro assim, aleatoriamente, e achei uma casa vendendo. Ouvi, você já morava aqui nessa época? Já morava? Vê se, eu vou falar sobre a casa, vê se é verdade o que eu vou falar. Era uma casa muito engraçada, não tinha porta, não tinha nada, era uma casa muito engraçada. Eu entrei na casa pela janela, porque não tinha chave, mas eu comprei a casa. O dinheiro do apartamento deu para comprar a casa, o dinheiro do apartamento deu para me fazer uma reforma, e essas coisas todas, e hoje eu tenho lá minha casa. Essa igreja começou lá na minha casa, lá na varanda. As primeiras pessoas foram batizadas lá na piscina da minha casa. Então, tem lá a minha casa. Essa mulher, se ela estava achando que ela me fez mal, ela me empurrou para minha casa. Todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. Quem conhece, acho que todo mundo aqui conhece minha casa, vai lá, já foi lá dentro, essas coisas todas. É uma casa boa. Deus foi muito carinhoso comigo, muito carinhoso. Então eu quero dizer uma coisa para você: da mesma forma que Ele fez comigo, Ele faz com você. Ele faz com você. Ele te ama, você é filho. Deus não tem filho predileto. Amém ou não amém? Deus usará as pessoas e as situações para mover você em direção aos propósitos dEle. Deus vai usar circunstâncias. Às vezes para você não parece que é nada bom, mas é Deus levando você aonde Ele quer colocar você. O coração dEle é um coração de amor, e pode ter certeza, Ele vai colocar você nos melhores lugares. Amém ou não amém, irmãos? Agora preste atenção no que eu vou falar. Olha, Jesus hoje está sentado aonde? Jesus está sentado aonde? Jesus está sentado no trono da glória, ao lado do Pai Celestial, advogando a nosso favor. Mas assim como Ele, muitas vezes eu e você também vamos precisar de um beijo de Judas para chegar até lá. O beijo de Judas levou Jesus para sentar no trono. Muitas vezes o que você achar que alguém te traindo, Deus vai reverter esse processo, porque Ele ama você, porque todas as coisas cooperam para o seu bem. Amém? Muitas vezes você não sabe, e nem as pessoas sabem o propósito de Deus para nós, mas não importa o que façam, nada poderá impedir o cumprimento do seu destino, do propósito de Deus para a sua vida. Nada poderá impedir o cumprimento do destino, do propósito de Deus para a sua vida. Nada, 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 nada. Abre, por favor, Salmo 139, 16. Salmo 139 diz assim, posso ler, irmãos? Amém ou não amém? Salmo 139, 16 diz assim: os teus olhos me viram em substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Amém, irmão? Deus já escreveu todos os teus dias, e Deus tem planos de paz, planos de prosperidade, planos de bênção para você. Deus já escreveu todos os teus dias, ninguém vai mudar o que Deus escreveu. Creia nisso. Seu sucesso já foi determinado. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia. Paulo diz assim, o apóstolo: todas as coisas cooperam para o nosso bem, mas não são apenas as coisas boas e agradáveis, mas até as ruins e desagradáveis vão cooperar para o nosso bem. Não importa a crise que você está vivendo,
não importa o momento que você está vivendo, não importa se seus amigos te abandonaram, não importa a decepção com líderes, se são setas malignas, fofoca, pessoas do trabalho falando mal, sendo infiéis e te tratando e te prejudicando, todas essas coisas vão cooperar para o seu bem. Creia firmemente nisso. Sabe, uma vez um rapaz trabalhava comigo e nós mudamos o sistema operacional de toda a empresa. Irmão, quando você muda o sistema operacional de uma empresa, está ali a turma da informática ali, só Jesus para ter misericórdia, tudo muda. E um camarada que tinha uma função importante no setor, chegou e falou para mim: quero férias. Eu falei: mas você quer férias agora? Se você esperar aí uns 15 dias pelo menos, essas coisas todas, não tem problema. Ele falou: quero agora. Eu falei: sinto muito, não posso te dar férias. Sabe o que aconteceu? Segunda-feira ele não foi trabalhar, tirou licença de mais de uma semana, de 10 dias. Aí depois, quando ele chegou com um atestado médico de um pneumatologista, falando que teve que tirar um calo do pé, e o pneumatologista deu atestado para ele. Aí eu chamei ele na minha sala e fui conversar com ele, e fui falar para ele sobre Jesus, sobre caráter, sobre ser sério, sobre ser um homem de Deus, sobre abrir mão das coisas. Ele saiu da minha sala e foi direto na sala do dono da empresa reclamar de mim. Falou: aquele gerente seu lá embaixo, está me querendo me impor Jesus, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele falou: terminou? Terminou, pode sair da minha sala. Terminou, ele telefonou: por favor, Johnny, manda esse cara embora agora. Então ele foi lá tentar me prejudicar. Deus reverteu o jogo na mesma hora. Então quero dizer uma coisa para você: não importa o que as pessoas estejam tentando fazer para você, não importa o que esteja acontecendo, Deus vai mudar essa história. Você confia nele. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Amém ou não amém, irmão? Você não pode desanimar se a porta fechar. Romanos 8,31 diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, vamos falar de novo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, quem é contra você? Não tem quem. Romanos 8,31 diz isso. Existe uma graça abundante disponível para você. Não importa a circunstância que você esteja passando, Deus fará com que tudo coopere para o seu bem. Amém? Quero contar uma coisa aqui para a gente terminar. Certa vez um homem estava viajando de barco, e o barco dele naufragou, e só ele sobreviveu. E esse homem foi parar numa ilha deserta, e ele, muito angustiado, mas ao mesmo tempo feliz por não ter morrido, ele orou a Deus e falou: Senhor, me dá graça para mim construir uma choupana, um lugar, um abrigo para mim ficar, porque não tem condição de eu ficar assim nessa ilha, sem mais, sem menos. E Deus deu a esse homem graça, e ele construiu essa choupana, e ele ficou muito feliz, porque agora ele tinha um abrigo, ele tinha um teto da chuva, e essas coisas todas. Mas sabe, o que ele queria mesmo era sair daquela ilha. O que ele queria mesmo é voltar para a família dele. E ele começou a orar a Deus, falou: Senhor, eu quero voltar para minha casa, eu quero sair dessa ilha. E enquanto ele estava naquela praia orando, começou a chover, e a chover forte, e caiu um raio em cima da choupana que ele construiu, e a choupana que ele construiu começou a pegar fogo. E aquele homem falou assim: Deus, mas não é possível, eu já estou aqui há quanto tempo, eu estou aqui sozinho numa ilha, orando para o Senhor me tirar daqui, e a única coisa que eu construí foi essa choupana que me protegia, que me guardava, e agora tinha tanto lugar para esse raio cair nessa ilha, cai logo em cima da minha choupana. E enquanto ele murmurava, enquanto ele via aquela cena, aquelas chamas subindo, ele ouve um barulho.
Ele olha para trás, era um navio, e o navio, as pessoas já acenando para ele, e já descendo o bote, e vieram e salvaram, e resgataram ele, e ele glorificava, ele não dava conta, os caras falavam, fica quieto aí, só se afundar nosso barco, e puseram ele no navio, e ele chegou para o comandante do navio, e falou assim: comandante, como é que o senhor me achou nesse lugar aqui, nessa ilha perdida, abandonada, onde ninguém olha, ninguém vê, ninguém passa, nem avião eu nunca vi passar aqui? Ele falou: eu vi um fogo numa barraca, numa choupana pegando fogo ali, eu achei que era alguém fazendo um sinal para ir salvar, e vim você salvar. Amém? Deixa eu falar uma coisa para você, algumas vezes Deus vai pôr fogo na sua choupana, mas Ele quer salvar você. Amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Deus está salvando pessoas nessa noite. Agora, para mim finalizar aqui, você precisa tomar cuidado para não achar que é Deus a causa dos seus problemas. Não fique questionando o Senhor. Irmão, olha para mim, por favor. Não fique questionando o Senhor, mas coloque as suas questões diante dele com um coração humilde e submisso, e ele vai responder você. Amém ou não amém, querido? Amém. Então vamos começar o louvor para a glória de Deus. Aleluia. Eu quero concluir dizendo, e você vai repetir para a pessoa que está do seu lado: Deus está ao seu lado. Fala com a pessoa aí. Abre Jeremias 29:11 para mim. Jeremias 29:11. Jeremias 29:11. Aleluia. À medida que você for achando, quero encorajar você a ficar de pé. Deus está ao nosso lado. A Bíblia diz assim, Jeremias 29:11: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você. Irmão, Deus tem plano para você. Sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Plano de fazer você prosperar e não de causar danos. Planos de dar a você esperança em um futuro. Se prepare, tenha esperança, persevere na fé, que Deus tem coisas lindas. Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para mim. Enquanto ele continua batendo no violão, você vai orar, falando: Senhor, se eu murmurei, desanimei, se eu me entristeci, me frustrei, ou me frustraram, me traíram, mas eu quero, em nome de Jesus Cristo, manter-me na mesma posição que aquele homem, José, permaneceu. Diga: Senhor, ele era uma jovem, uma criança, 17 anos, imaturo, não sabia como proceder nem o que fazer, mas ele permaneceu firme, confiando, louvando o seu nome, e o Senhor mudou a vida dele. Diga: Senhor, eu confio, eu creio que o Senhor vai mudar a minha vida também, e a hora que o Senhor mudar a minha vida, o Senhor vai me encontrar firme, perseverando, orando, crendo, amando ao Senhor e aos meus irmãos. Eu não vou negligenciar a obra do Senhor, vou continuar avançando, crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Diga isso: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos e que nós pensamos. Senhor, a palavra do Senhor foi lançada como semente. Nós pedimos ao Senhor que encontre corações um solo fértil, e que essa palavra, Senhor,